Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Ludmila Calisto. Eu vim hoje gravar um videozinho falando sobre o que é dislexia. Muitos pais vieram me procurar perguntando o que é dislexia, como que é o tratamento da dislexia. Hoje nós vamos estar falando o que é dislexia, qual é a causa da dislexia, qual é o tratamento. A dislexia é um distúrbio genético, tá? Que são questões familiares. Tá? Às vezes um avô é disléxico, pode ocorrer que seu filho pode ser disléxico. Ah, minha mãe teve dislexia, eu tive, ou meu filho teve, tá? É uma questão genética, de questão familiar, que dificulta o aprendizado da criança e a realização da leitura e na escrita. Como assim, Ludmila? Essa questão da leitura e da escrita. Eles têm uma dificuldade de reconhecer os fonemas, tá? Eles trocam o P pelo B, né? O F pelo V. Então, eles têm essa dificuldade de pronunciar, por exemplo, uma palavra simples, bicicleta. Eles não conseguem pronunciar a palavra bicicleta. Então, eles vão falar bicicleta. Então, eles têm essa dificuldade no reconhecimento desse fonema. Então, dificulta eles nesta questão da leitura. O dislexo também tem essa dificuldade que eles gravam palavras, eles decoram por figuras. Então, se ele vê uma figura carro, ele sabe que aquela figura se representa carro e gravou aquela palavra carro e se encontra numa leitura e nessa leitura apresenta a palavra carro. Eles não vão conseguir identificar que aquela palavra carro se relaciona àquela figura que ele estava acostumado a ver, que ele sabia que era carro, avião, né? Palavras, por exemplo, o McDonald's, eles reconhecem que é o McDonald's pela figura. Quando você vai colocar essa palavra em forma da leitura, da forma de escrita, eles têm essa dificuldade de relacionar essas palavras com as figuras. Então, quando ele apresenta essa dificuldade, o cérebro, por razão, ainda está em formação, né? Então, o cérebro vai receber aquela figura para ele não consegue associar a figura, o cérebro do dislexo não consegue associar aquela figura com uma palavra. Então, é muito importante que esse disléxico faça uma terapia com um fonoaudiólogo e um psicopedagogo para estar trabalhando essa questão da leitura com ele, tá bom? Então, ela começa a trocar a ordem certa das letras ao ler e a escrever, tá? Livro, ele vai escrever livro, porque ele troca, tá? Carro, ele vai falar calo. Mas para ele tá falando carro. Mas pra gente a gente tá entendendo calo. Mas calo, por que calo? Não é calo, é carro. E por essa dificuldade, né, de identificar a escrita com a leitura, gera um estresse nele, gera uma questão de depressão dentro deles, porque eles não fazem por mal. Muitos pais, muitos professores acham que ele tá de birra, porque ele não quer ler, porque ele tem preguiça. Não tem nada a ver, que ele não quer aprender, que ele tem preguiça. É uma dificuldade que ele tem genética de identificar as palavras do alfabeto para junção das palavras na leitura. Então é muito importante que quando seu filho estiver no psicopedagogo ou no fonoaudiólogo, eles trabalharem essa questão do fonema com eles, tá? Pegou uma figura, vai trabalhar todo o fonema, todo o alfabeto com ele, vai começar a primeira letra do alfabeto, a letra A, ela vai trabalhar tudo que está relacionado à letra A, vai aprender como faz a pronunciamento da letra A, para ele saber, tá? B, para ele saber que o B não é igual ao P. Então, trabalhar muito essa questão do B com ele. B,
bala, borboleta, para eles poderem estar associando a primeira pronúncia da letra B. C, B, E, F, G, H, para ele ver o movimento da sua boca, para ele estar interagindo. É como se eu estivesse alfabetizando essa criança, assim, do zero, tá? Essa criança, ela já está numa certa idade, né, de 8 a 9 anos, é como se eu tivesse que estar alfabetizando ele do zero. Mas não quer dizer que ele não construiu algo dentro dele. Ele construiu, mas ele tem essa dificuldade. Essa disfunção afeta a predominante do sexo masculino. Olha só que interessante. É muito raro você ver uma menina disléxica, é muito raro você ver uma menina TDAH, geralmente são os meninos, tá? Existem diversos graus de intensidade e o diagnóstico costuma ocorrer na infância, tá? Porque na infância, quando ele vai para a alfabetização, tá? Quando ele sai do pré para a alfabetização, quando chega no P3, né, que você já está preparando a criança para a alfabetização, ele já vai começar a apresentar essa dificuldade. Porque no pré-2 e pré-3, você já vai estar apresentando as letras do alfabeto. A criança já vai estar aprendendo. Então, dali, ele já vai estar começando a apresentar essa dificuldade. Então, é muito importante que você sinalize para os pais, professores, direção, a coordenação da escola, sinalize isso para os pais da infância, procurar esse profissional, né? Um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um neuropediatra, um neuropsicólogo para estar trabalhando essa questão, né, dessa criança. A abordagem com a dislexia se torna importante ao considerarmos que ela pode limitar o seu desenvolvimento nos estudos e na carreira. Se você começar desde a infância, trabalhar com essa criança de forma precisa, ele não vai apresentar tanta dificuldade lá na frente. Claro que ele vai ter muitas dificuldades no seu desenvolvimento, né, intelectual, mas quando você já está na infância trabalhando essa questão com esse aluno, com essa criança, ele vai desenvolver, tá? Então é muito importante na infância começar a fazer esse tratamento. Então, os sintomas e sinais e sintomas são as trocas das letras, como eu falei com vocês no início, principalmente quando elas possuem sons parecidos, como F e V. Por isso que eu falei, quando a gente for trabalhar o alfabeto com a criança, fica com a mesma letra uma semana com ele. Começa com a letra A, trabalha todo o A, trabalha todo o B. Porque o B e o P, para eles, os sons são muito parecidos. Por isso que nas escritas, a palavra que tem o B, ele bota o P. A palavra que tem o F, ele vai botar o V. Mas para ele tá falando faca. Aí quando ele vai escrever vaca. Então, eles também trocam o D pelo T. E quando tem aquela palavra data, para eles é muito difícil. Eles vão botar tata. E aí? Então, trabalhar palavras que ele já tem essa dificuldade na troca, F pelo V, B pelo P e D pelo T, trabalhar várias vezes com eles. Pegar palavras que têm sons parecidos e trabalhar a diferença de uma letra com a outra para ele saber na hora dele escrever e na hora dele ler, ele saber. Pular ou inventar sílabas na hora de ler e escrever. Como eu falei, eles decoram por causa das figuras que eles gravam. O carro, ele vê o carro todos os dias. Ele gravou carro.
ele gravou, porque é uma coisa que ele vê todo dia. McDonald's, todo lugar onde você vai tem um McDonald's, então a criança grava, né? Então é muito importante que a gente trabalhe realmente as figuras com as palavras juntos, para ela associar a palavra com a figura. É muito importante isso. A fala prejudicada, a fala infantilizada. Bicicleta, eu não quero. Então ela vai fazer essa fala infantilizada porque ela já tem essa dificuldade na fala, né? E não conseguir associar letras aos sons. Borboleta. Ele não vai conseguir. Igual o trava-língua, quando a gente trabalha trava-língua, é muito difícil para um dislexo ler e falar. Então, vamos pegar um outro tipo de trava-línguas, mais fácil para falar, para trabalhar toda essa questão da fono dele, tá bom? Confundir palavras que são de sons parecidos, como macarrão, camarão. Então, para eles é muito difícil. Erros constantes de ortografia. Quando você vai dar uma prova para um disléxico, né, da questão de português, eu sei que os erros ortográficos contam ponto, né? Vocês tiram ponto quando você está corrigindo. Mas corrige a prova de um disléxico de forma diferente. Considera o que ele quis escrever. Porque o disléxico, ele sabe o que ele quer. Ele sabe. Só que não consegue escrever aquilo que ele escuta. Na hora do passar do papel, ele tem muita dificuldade. Então, professor, corrija a prova de um disléxico de forma diferente. Ou faça a prova do disléxico adaptada ao conteúdo que você está trabalhando na sala, para que ele possa também atingir aquilo que ele aprendeu de forma diferente. Isso é muito importante. A escola tem que estar preparada para adaptar toda atividade para um disléxico, toda atividade para um TDAH, toda uma atividade adaptada para um autista, para um síndrome de Down. Eu vou estar falando os outros transtornos com vocês em outros vídeos, para a gente estar entendendo como que é o tratamento, os sinais e os sintomas. A lentidão da leitura. Por ele ter essa dificuldade ao falar e ao escrever, ele tem essa dificuldade. Por a decoreba que ele faz, ele associa e fala. Então, dê textos curtos para esse disléxico. Aprender a querer ler aquele texto. Ele apreciar aquilo que você está dando para ele ler. Pequeno, de uma linguagem mais fácil para ele, tá? Que ele vai desenvolver. Dificuldade para estudar. Você precisa fazer um ambiente que ele goste de estudar. Eu sei que a escola já tem aquele ambiente, mas para o disléxico, para o TDAH, é muito difícil para eles aprenderem no método convencional. Então, por favor, faça atividades adaptadas para esses alunos, para eles desenvolverem, tá bom? Então, a prevenção. Gente, que é psicopedagogia, a gente trabalha com a prevenção, tá? Para tratar desse distúrbio, que é genético, como eu falei, né? Que é o histórico familiar, que eu acabei de falar com vocês. Não há como prevenir a dislexia. A dislexia não tem cura. A criança ela vai carregar isso pro resto da vida dela. Mas quando você começa a trabalhar de forma correta, a criança ela desenvolve. E desenvolve bem. O diagnóstico desse disléxico, ele foi feito por neurologistas, fonoaudiólogos, psicólogos e psicopedagogos, geralmente entre 8 e 9 anos de idade.
Mas se na infância ele apresentou essa dificuldade, quando chega na alfabetização, já se analisa, já procura um fono, já procura um neuro, pra gente estar trabalhando essa questão do diagnóstico preciso, do tratamento. O especialista diferencia a dislexia de outros transtornos, como déficit de atenção, que eu falei, o TDAH, além de descartar problemas emocionais ou neurológicos que interfiram na leitura e na escrita. Muito disléxico vai ter problemas emocionais. Então você precisa estar atento também à emoção ou emocional dessa criança. O tratamento é terapêutico com a criança, não tem um remédio para curar isso. Tem remédios que vai estimular a concentração desse disléxico e desse TDAH. Ele vai ter uma vida normal, tá, pai e mãe? Ele tem uma vida normal, mas ele tem essa dificuldade na leitura e na escrita. Então, você vai fazer essa terapia com essa criança, com fono, com neuro, com psicopedagogo, ele vai fluir, ele vai se desenvolver. Não rotule seu filho, chamando ele de burro, que você não vai conseguir, você é preguiçoso, porque eles não são burros, eles não são preguiçosos, eles só têm um problema genético que dificulta eles na sua aprendizagem. Então, você fazendo esse tratamento, seu filho vai estar aprendendo, ele vai estar desenvolvendo a criatividade dele, a autoestima dele, o social é muito importante para eles, interagir com outras pessoas, para que eles não entrem numa caixinha de timidez, né, de tristeza, de depressão, dele se sentir que ele é o excluído de tudo, que ele é o burro da escola, que ele não consegue nada, porque eles não são burros. E eles têm muita facilidade na matemática, né? Porque eles têm essa questão do cálculo, de criação, né? Da criatividade deles criarem, eles conhecem muita coisa. Hoje a tecnologia traz para o dislexo uma facilidade para as outras áreas. Dele criar coisas, deles buscarem outras coisas, os jogos de estimulação também é muito importante, que eles vão criando nesses jogos. Então, é a concentração, eles vão estar usando esses jogos para concentração. Então, é muito importante, pai e mãe, que vocês estejam atentos ao que a criança está apresentando para você. A escola também é muito importante vocês estarem atentos ao que essa criança disléxica está apresentando para você. Então, fica atento, procura um profissional. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não quero alongar muito sobre isso, porque vai ter vários outros vídeos que eu vou estar falando sobre esses transtornos. Eu posso estar fazendo um outro vídeo falando sobre a questão mais aprofundada da dislexia. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo. Eu estou aqui, tá? Vou botar meu zap no direct. Vocês podem estar me mandando mensagem no direct, tá? Sobre todo o transtorno, como trabalhar em casa com esse dislexia, como trabalhar a questão online, a terapia online, porque eu também trabalho com a terapia online. Então, só me mandar um zap, tá? Que a gente vai estar conversando no individual. Fica com Jesus, beijo.